Hoje nós teremos nosso devocional, quarta-feira, dia 15 de abril de 2020, tomando como base o texto de Provérbios 16, verso 31, até 17, verso 6. Nós paramos no nosso último devocional, onde nós fomos até o verso 30 do capítulo 16. Segue então a leitura de Provérbios 16, a partir do verso 31, indo até o capítulo 17, versículo 6. O tema de hoje é uma velhice gloriosa. Verso 31. Coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a decisão. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata, e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Bom, nós vamos falar então sobre a velhice. Nem todos os versículos aqui falam sobre velhice, mas é possível ver uma determinada estrutura que limita o começo e o início dessa temática. Há muitos textos que a gente lê e às vezes parecem muito repetitivos, mas eles podem ser vistos, sendo eles praticamente as mesmas falas, mas vistos em contextos diferentes. Então, hoje nós veremos alguns versículos que inclusive já consideramos em outros momentos, e a unidade textual aqui, como eu delimitei, começa no capítulo 16, verso 31, onde ele começa dizendo que coroas de honra são as cãs, e o verso 6 termina falando da coroa dos velhos. Ambas as coisas estão relacionadas à velhice. Então, ele vai falar sobre essa honra, e é por isso que a gente escolheu esse tema, né? Uma velhice gloriosa, honrosa, e entre esses versículos temos aqui o caminho para alcançar a honra. Ele vai dizer que a velhice é uma honra, e então ele começa dizendo isso, termina dizendo mais ou menos isso no final, e aqui nos versículos do meio, conforme cremos, temos alguns passos para alcançarmos a honra. E é isso que a gente vai ver na devocional de hoje. Pois bem, então vamos mostrar agora quais são essas orientações para se alcançar essa honra na velhice, da qual tomamos como tema. Algumas coisas temos aqui. Em primeiro lugar, sermos longânimos, verso 32 do capítulo 16. Confiar na soberania divina, verso 33. Aí entramos no capítulo 17. Vivendo com contentamento, vivendo diligentemente, vivendo sinceramente, e aí vem algumas negativas, rejeitando a mentira e rejeitando o escárnio. Nós vamos entender cada uma dessas coisas conforme a gente for avançando. Pois bem, então aqui está a introdução, a parte inicial, que ele vai falar sobre a coroa da velhice. Ele vai dizer no verso 31, coroa de honra são as cãs, quando se acham no caminho da retidão. O que são as cãs? São os cabelos brancos, são os cabelos grisalhos. E ele vai dizer que o embranquecer dos cabelos é como colocar uma coroa de honra na própria cabeça. E os cabelos brancos, eles trazem a ideia de dignidade e de autoridade. O que entende-se é que a pessoa mais velha deve ser respeitada e que ela é uma pessoa que amadureceu com o passar do tempo. Lógico que se admitem exceções nesse caso. Mas, via de regra, entendia-se que quanto mais velho fosse o homem, quanto mais ele fosse envelhecendo e os cabelos ficando brancos, mais sábio e prudente ele seria.
E assim os jovens são chamados a duas coisas aqui. Em primeiro lugar, a respeitar os mais velhos. E isso faz parte da própria lei do Senhor, e a gente encontra isso lá em Levítico, Levítico 19, verso 32. Vamos ler Levítico 19, 32. Assim está escrito: diante das cãs te levantarás, ou seja, você vai ficar de pé diante daquele que é mais velho, como um sinal de respeito. Aí o texto continua: e honrarás a presença do ancião, ou seja, você vai honrar e respeitar quando tiver alguém mais velho na sua presença. Vou ler do começo. Diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Respeitar a Deus e respeitar os mais velhos. Naquele contexto onde os mais velhos tinham vivido uma vida na presença do Senhor, conheciam a palavra e eram prudentes, e eles deveriam ser ouvidos. É essa a tônica o tempo todo do livro de Provérbios, para que o filho preste atenção no ensino do pai, que já está vivido, que já está mais velho e que conhece o caminho do Senhor e que tem experiência com isso. Então, em primeiro lugar, ele deve respeitar a autoridade dos mais velhos. Em segundo lugar, entender que a velhice é um status honroso a ser alcançado. A velhice tem sido mal vista em nosso tempo. As pessoas lutam para evitar isso e morrem de medo de serem chamados de velhos, de senhores. Contudo, biblicamente falando, a velhice é um estado honroso. É o sinal de que aquela pessoa já viveu uma vida inteira. E se ela gastou a sua vida servindo a Deus, ali estará um idoso, um homem que viveu muitos anos, vivendo vidas para a glória do Senhor. Isso é maravilhoso. E isso é um status a ser alcançado. Geralmente as pessoas querem o status de outras coisas. Padrões de beleza, padrões de riqueza, de luxo. Contudo, o padrão que o jovem sábio vai querer ter é o padrão do homem mais velho. Isso é estranho em nosso tempo, onde os mais velhos viraram motivo de chacota, de zombaria, de brincadeira, sendo vistos como antiquados. Mas, biblicamente falando, o homem mais velho, maduro, principalmente que teme a Deus, eles têm um status. Por mais que ele não seja rico, mas ele tem um status que a gente deve almejar. Eu quero ser como fulano de tal, um senhor sábio que ama o Senhor e que age prudentemente. E a Bíblia nos conclama a viver dessa maneira. Veja, por exemplo, lá em Eclesiastes, no capítulo de número 12. Eclesiastes 12. Do verso 1 ao 8 é útil para a gente, mas eu vou ler só o comecinho aqui. Eclesiastes 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. O que ele está dizendo é, jovem, lembra do teu Criador agora. Viva para a glória do Senhor agora. Use o vigor, a força que Ele te deu para glorificá-lo. Muitos têm uma visão errada do que é servir a Deus. Onde eu faço o que eu quero na minha vida e quando eu não prestar mais para nada, né, na visão humana, aí eu vou servir ao Senhor, porque agora é mais fácil, né? Eu já estou mais livre de muitas tentações da carne. Contudo, a vida excelente consiste em usar todo o meu vigor de hoje, não para me deleitar no pecado, mas no serviço ao Senhor. Deus não pode ser uma muleta que a gente deixa para usar no final da vida como consolo. Já que eu não tenho mais beleza, já que eu não tenho mais forças, vou menos me apegar a Deus. Não pode ser assim, mas usar hoje, olhando para os mais velhos, que temem a Deus, que conhecem ao Senhor, e desejar hoje ser como eles, crescendo na graça, no conhecimento da palavra, se tornando cada dia mais maduros,
para glorificar o Deus tanto na nossa mocidade quanto na nossa velhice. Tendo dito todas essas coisas, encaremos então a velhice não como um definhar da nossa vida, mas como uma progressão rumo ao aperfeiçoamento, sabendo que nós só seremos perfeitos quando Cristo, o Senhor Jesus, nos transformar. Mas até lá, vamos envelhecer, crescendo na graça de Deus. E temos aqui algumas pistas de como fazer isso, né? E é o que nós veremos agora, aqui no próximo slide, onde veremos como alcançar a honra. Tem alguns caminhos. Em primeiro lugar, sendo uma pessoa longânima, uma pessoa paciente. Veja o que está no verso 32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. É aquela pessoa que consegue se conter. É melhor ser alguém que sabe se conter do que ser um herói de guerra. É melhor dominar a si mesmo do que dominar uma cidade inteira. Aqui está o alicerce, a base para a vida de retidão que nos levará a uma velhice gloriosa. Está na capacidade de governar o próprio espírito. Veja, o que domina o seu espírito. É muito melhor que dominar uma cidade inteira. O provérbio indica uma batalha interior, na qual nós lutamos para controlar a nós mesmos. E o verdadeiro poder não está em controlar outras pessoas, mas controlar a nós mesmos. Tantos se desgastam querendo controlar os outros, mas não têm controle da própria vida. Vamos ler alguns textos aqui mesmo de Provérbios. E o primeiro a gente encontra lá em Provérbios 14, verso 17. Só a metade do verso, a parte A. Provérbios 14, 17a. O que presto se ira faz loucuras. Ou seja, aquele que se ira rapidamente faz besteira, porque não se domina. E isso é falta de sabedoria. Aí mesmo no capítulo 14, o verso 29 diz: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Ou seja, quem é estourado está elogiando a loucura e está louco para fazer loucuras, para fazer coisas impensadas que ele não faria se ele tivesse sentado para refletir um momento. Ainda nesse assunto, veja, capítulo 25, verso 28. 25, 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Os muros de uma cidade eram a sua defesa. Quando um exército chegava numa cidade, o que ele fazia era um esforço gigantesco para derrubar os muros da cidade, porque ela fica indefesa. E o homem que não consegue se controlar, ele é uma cidade de muros derribados, não tem nada para se defender, porque qualquer flecha, qualquer afronta é suficiente para tirar ele do controle, para derribá-lo. Alguém que não tem controle próprio é alguém fraco, mesmo que seja um herói de guerra. Para finalizar esse ponto, veja aqui 29, verso 11. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio afinal a reprime. Ou seja, o louco, ele expande a sua ira, ele se ira com todo mundo, ele se zanga e ele espalha a sua raiva. Mas não é assim com o sábio. O sábio, ele reprime, ele segura, ele se contém. Isso sim é ser sábio. Isso sim é ser um herói. Isso sim é ser forte. Tem uma citação muito interessante, e o cara nem cristão era, Cícero, que viveu aí no 1º e 2º século, ele diz o seguinte: em todas as eras, encontra-se um número menor de pessoas que conquistam suas próprias paixões do que aquelas que vencem os exércitos inimigos. Ou seja, é mais difícil achar
quem consiga controlar os próprios desejos, a própria raiva, do que aqueles que vencem exércitos inimigos. Dominar os outros parece ser mais fácil do que dominar a nós mesmos. Mas a tônica bíblica é que o verdadeiro herói é o homem calmo, que refreia os pecados da língua, da sua própria ira e violência. Nós temos aqui mais uma outra citação, onde é dito: a vitória sobre o próprio eu é a mais difícil das vitórias. Isso aqui que é difícil. Sempre quando as coisas tocam no que diz respeito a nós mesmos, é mais difícil. Avaliar os outros é fácil. Difícil é avaliar nós mesmos. Controlar os outros também é mais fácil. Difícil é controlar nossos próprios impulsos. Então vamos prosseguir. Uma segunda coisa que nós podemos ver é sobre essa caminhada rumo ao envelhecimento sábio. Além de controlar nós mesmos e sermos longânimos, é a confiança na soberania de Deus. Veja o que diz aqui no verso 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Um pastor comentando isso disse: a divina providência ordena e designa aquelas coisas que para nós são perfeitamente casuais e fortuitas, ou seja, as coisas que parecem ser frutos do acaso, na verdade estão todas elas debaixo do governo do Senhor. Sábio é aquele que cresce e que avança na vida, sabendo que nós temos um dever, que nós temos uma responsabilidade. Nós já vimos isso, nós já estudamos isso recentemente. Contudo, ainda assim, a mão poderosa de Deus está controlando todas as coisas. Nada é por acaso. E glória a Deus por isso, porque existe um Deus que controla as circunstâncias. O sábio, ele vive nessa compreensão. E quando ele vive nessa compreensão, ele vive em paz. Ele se sente mais seguro, porque o controle das coisas não está nele mesmo, mas está no próprio Senhor. Terceira coisa, vivendo com contentamento, verso 1 do capítulo 17. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. É melhor ter só um pouquinho de comida dentro de casa do que uma fartura gigantesca, mas estar vivendo sem tranquilidade e em paz, falta de paz dentro do próprio lar. Nós vimos antes que o domínio próprio é melhor do que o poder militar. O poder de dominar a si mesmo é melhor do que dominar outras pessoas. Agora estamos vendo que a paz é melhor do que a abundância. Quando ele fala aqui do bocado seco, ele está falando de um pedaço de pão seco. E uma família onde tem ali um pedaço de pão seco para comer, não tem nenhum caldozinho para misturar ali para poder engolir aquele pão. Aquele pão que não foi molhado em nenhum molho. Jogando no nosso contexto, não tem nem a manteiga para passar no pão. Contudo, eles têm tranquilidade e despreocupação, porque eles estão em paz com os de fora e também estão em paz com os de dentro. Não é assim, muitas vezes, com muitos ricos, que vivem com fartura, que têm muitos bens, mas não têm paz dentro de casa, porque os seus inimigos começam por dentro do próprio lar, pois não se entendem, pois se odeiam, pois têm ressentimentos. E aquilo que eles mostram para o exterior é só uma capa, é apenas um fingimento, mas é, na verdade, tudo um viver vazio. É melhor ter pouca coisa, mas ter amor dentro do lar. Quarto ponto, vivendo diligentemente. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. A primeira parte do verso 4, do verso 2, vai falar que o escravo prudente dominará sobre o filho. Não há nenhuma prova que no contexto daquela época heranças fossem dadas a filhos. Por isso esse texto não é tão simples. Contudo, o que nós vemos aqui é uma exaltação do viver diligente e cuidadoso. Aquele que se esforça e que se dedica acaba sendo honrado.
E é isso que o texto está querendo enfatizar. Que não é porque ele é filho do rei ou de alguém poderoso que ele deve descansar. Mas ele deve ser diligente, buscar ter a atenção, o cuidado do pai, o respeito da família, para que não seja obrigado a administração do lar a ser entregada a outra pessoa, quem sabe até mesmo a um escravo. Aquele que caminha para a velhice sábia, ele se dedica, ele se esforça, ele se empenha, ele faz o seu melhor. Continuando. O quinto passo é viver sinceramente. Verso 3. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Os metais preciosos, quando retirados, eles vêm com impurezas. Então eles são muitas vezes colocados no fogo, para que assim as impurezas evaporem e apenas o metal precioso fique. É um refinamento. Ali é uma prova, porque só resta ali depois de passar no fogo aquilo que de fato for metal precioso. E a ideia é que Deus escrutina os nossos corações. Deus nos conhece. Não adianta viver com a capa de sabedoria e de religiosidade. O que vale no final das contas não é o que nós mostramos, mas sim o que Deus vê. Deus prova o nosso coração. Assim como o homem tem capacidade de provar o seu próximo, de julgar palavras, de julgar coisas que se expressam, Deus julga muito mais, julga o nosso íntimo. Então não adianta só viver com a aparência, nós temos que viver sinceramente. Sexta coisa, rejeitando a mentira. Verso 4 diz: o malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Tem duas coisas aqui sobre a mentira. Em primeiro lugar, na parte A do versículo, fala do dar ouvidos à mentira. Ou então para a língua perversa. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O malfazejo, o homem mau, ele presta atenção nas palavras que não prestam. E ainda ele é mentiroso, porque ele inclina os ouvidos para a língua maligna. Ele é mentiroso, gosta de ouvir mentiras também. Não mentiras para ele, mas gosta de ouvir mentiras serem espalhadas. Alguém já disse que as palavras perversas morrem quando não são acolhidas. E quando as acolhemos, revelamos a verdade sobre nós mesmos. Quem gosta de ouvir a mentira é porque ama ela e revela que ele também é um mentiroso. E o sábio tem que rejeitar essas coisas também. Abrir mão dessas coisas que não agradam o nosso Senhor. Por fim, temos o que está escrito no verso 5, que diz que o que escarnece do pobre insulta o que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Aqui vai falar para a gente do escarnecedor. O escarnecedor é aquele que injuria, que ridiculariza, que despreza e trata como inimigo. E o escarnecimento aqui, apontado, é o escarnecimento ao pobre. É aquele que despreza os pobres, e aí diz ainda que ele se regozija com a calamidade, ou seja, o rico e arrogante que zomba da situação desprivilegiada do pobre e ainda faz chacota da condição dele. E esse tipo de gente não é incomum. Pessoas que não têm afeição por aqueles que têm mais necessidade e ainda têm coragem de zombar dessas pessoas e desprezá-las em seu coração ou até mesmo com atitudes. Não é raro a gente ver exemplos disso nas mídias sociais ou mesmo na televisão, de pessoas tendo atitudes reprováveis para com aqueles que são necessitados. E o que elas fazem é achar que essas pessoas desprivilegiadas financeiramente são menos importantes. Mas o texto diz que quem faz isso insulta o próprio Deus. Porque assim como os ricos são feitos à imagem e semelhança do Senhor, os pobres da mesma forma. Então, quando eles desprezam as criaturas de Deus, que carregam a sua imagem, estão desprezando o próprio Senhor.
Nós temos aqui então um fechamento do verso 6, retomando a ideia da coroa dos velhos. Ele diz que agora a coroa dos velhos não são os cabelos brancos, mas os filhos. Os filhos são uma bênção para os pais, porque esses filhos, se criados no temor do Senhor, trarão orgulho, trarão alegria, cuidarão desse homem mais velho e serão um exemplo vivo do trabalho dele, porque a Bíblia fala da influência que os pais exercem. A ideia de ensina a criança no caminho que deve andar seria esse estímulo do pai piedoso, dar o exemplo de piedade para o filho que tende a viver também em piedade seguindo o exemplo do pai. O filho que é criado sem o bom exemplo, a tendência é que envergonhe o pai no futuro, porque não teve essa noção, esse ensino da parte do pai do viver sábio. E a ideia é que a tradição da família é duradoura. E é interessante que os filhos são a bênção para o pai e o pai são bênçãos para os filhos. Porque diz que coroa dos velhos são os filhos, ou seja, o pai é abençoado no ato de ter filhos. E o filho é abençoado pelo pai, porque diz que a glória dos filhos são os pais, ou seja, pais e filhos adornam um ao outro, são uma bênção um para o outro. O pai dando exemplo para o filho sendo um orgulho para o pai. E isso tudo guiado pelo caminho do temor do Senhor. Esse é o caminho para a velhice honrosa e abençoada. Fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que o Senhor nos orienta, temendo ao Senhor de todos os nossos corações, rejeitando o pecado, rejeitando o orgulho e todas as coisas das quais nós já descrevemos aqui. E que o temor do Senhor reine no coração de cada um de nós. E que cada uma dessas coisas as quais nós falamos aqui, que elas sejam vivas para nós. E que o nosso maior desejo seja alcançar uma velhice de sabedoria. E quem já é idoso, que dedique-se para crescer na graça, no conhecimento de Deus, porque a coisa mais maravilhosa do mundo e mais honrosa não é ter dinheiro, não é ter poder, não é ter fama, mas a coisa mais maravilhosa é ter o amor de Deus no nosso coração, vivendo para a glória dele, honrando ele com a nossa vida, com todas as nossas forças.